condições para receber o Espírito Santo. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Durante uma reunião para pastores, fui convidado para falar sobre as principais condições para receber o Espírito Santo. Depois da minha fala, abriram um espaço para testemunhos. Um jovem pastor disse: tenho orado insistentemente por um reavivamento espiritual em minha vida e na vida da minha igreja. No intervalo, perguntei ao jovem pastor: além desse pedido, você tem feito algum outro? Ele respondeu: não. Então aconselhei: além do reavivamento espiritual, peça o derramamento do Espírito Santo. Essa é a principal condição para que sua oração seja atendida. Em Lucas 11, verso 9, Jesus apresenta 3 condições para recebermos o Espírito Santo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus não nos diz: pede uma vez e dar-se-vos-á. Requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Podemos entender que, nesse texto, Jesus apresenta as 3 principais condições para recebermos o Espírito Santo. A primeira condição: o verbo pedir tem raízes no latim, petere, e significa pedir porque precisa ou requer formalmente. A ideia implícita é dependência e interesse. No verso 13 do mesmo capítulo, Jesus sugere qual deve ser nosso principal pedido ao Pai Celestial. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O mais curioso é que essa frase não é uma afirmação, mas sim uma interrogação. Jesus usa uma pergunta para demonstrar que se pais humanos, ainda que imperfeitos, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, com muito mais razão o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ellen White nos diz o seguinte: Deus não nos diz, pedi uma vez e dar-se-vos-á. Requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Sobre esse mesmo verso, o comentário bíblico adventista diz o seguinte: a oração não é para persuadir Deus acerca de nossa vontade. Às vezes, é para descobrir a vontade dele a respeito dessa questão. Ele conhece as necessidades antes de pedirmos. Mais que isso, ele sabe o que é melhor. No livro Serviço Cristão, Ellen White disse o seguinte: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperadora de Deus. Esse primeiro verbo nos ajuda a entender que a oração é o meio divinamente indicado para educar nossos desejos. A segunda condição: na Bíblia, o verbo buscar significa confiança e propósito, indicando um relacionamento contínuo com Deus, no qual se busca a sua vontade e se confia em sua provisão. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo dará uma vida nova àquele que crê. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o autor e consumador de nossa fé. Quando parece haver demora para encontrar-se o que se busca, deve-se perguntar se a dificuldade não está no suplicante. É um insulto ser impaciente quando as condições humanas que possibilitam a oração ser atendida não são cumpridas. Na parábola da dracma perdida, fica evidente que um grande esforço foi feito para reencontrar a moeda. Em vez de ignorar a perda, a mulher se esforçou ao máximo até encontrá-la. Assim como a mulher não desistiu de sua busca, nós também não devemos desistir de buscar o Espírito Santo. A moeda representava algo de muito valor para aquela mulher. Jesus deixa implícito que o Espírito Santo representa a maior necessidade de nossa vida. Devemos procurá-lo com toda a força de nossa convicção. A terceira condição: o verbo bater indica ação e compromisso.
O texto bíblico que mais nos ajuda a entender a importância desse verbo é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Nesse texto, bater a porta é uma ação divina, e abrir a porta é uma ação humana. Quando hospedamos a Cristo, nossa vida torna-se uma extensão do seu reino. Paulo é quem melhor explica essa experiência. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vale a pena considerar que essa metáfora foi endereçada a uma comunidade fria, sem entusiasmo ou compromisso. Bater é um convite para um relacionamento pessoal e íntimo, para uma vida transformada. Esse verso nos oferece certo paralelo com Lucas 11:13. O Pai está ansioso para conceder o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, e nós precisamos estar ansiosos para recebê-lo. Em Apocalipse 3, verso 20, 3 condições precedem a bênção de receber a Jesus: vê-lo à porta, ouvir sua voz e abrir-lhe a porta. Eu creio que ele nos faz ouvir a sua voz, chamando-nos pelo nosso nome. Em Lucas 11, verso 9, 3 condições precedem a experiência de receber o Espírito Santo: pedir, buscar e bater. O texto bíblico assegura que as 3 ações são correspondidas satisfatoriamente. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta lhe será aberta. Essas 3 condições para receber o Espírito Santo medem nosso interesse. Pedir, buscar e bater são ações que se complementam e representam níveis de esforço e relacionamento. Lucas 11, versos 9 e 13, nos incentiva a sermos persistentes e confiantes ao orar e pedir o Espírito Santo. A ideia é que Deus está disposto a responder aos pedidos sinceros. Você está sinceramente interessado em pedir, buscar e bater?